Pessoal, hoje a gente vai falar sobre um estudo que identificou quais os agrotóxicos mais frequentes nos alimentos consumidos no Brasil. Quem conversa com a gente agora é a responsável por essa pesquisa lá pela USP, a mestre em Ciência e Tecnologia de Alimentos, a Jaqueline Mari Gerage. Jaqueline, boa tarde, tudo bem? Boa tarde, tudo bem, sim. Jaqueline, o que essa pesquisa identificou e o que ela apresentou aí? Quais os dados que chamaram a atenção na pesquisa? Então, nesse estudo, nós pudemos identificar, de acordo com os alimentos mais consumidos pela população brasileira, 283 agrotóxicos que estão relacionados a esses alimentos, e desses agrotóxicos foi identificado que 68 excederam o valor de ingestão diária aceitável, que é um índice preconizado pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária. Então a gente trabalhou identificando esse limite e fazendo uma somatória entre todos os alimentos consumidos por dia, o quanto eles estariam adequados ou não atendendo a esse índice determinado pela Anvisa. Nossa, 68 então excediam o valor da ingestão diária que é aceitável, né? De acordo com os limites estabelecidos pela Anvisa. Que coisa, Jaqueline. O que isso pode acarretar para a saúde das pessoas, para a saúde dos brasileiros e para o meio ambiente, já que você teve acesso, né, ao tipo de agrotóxico aí, então, que a gente está consumindo diariamente? Então, destes agrotóxicos que excederam, os 10 principais que mais excederam, o primeiro é classificado toxicologicamente como extremamente tóxico, e os outros são da classe 2 altamente tóxico e 3 são medianamente tóxicos. Então eles fazem parte já de uma classificação de alerta. E eles podem acarretar nesse tipo de consumo, que é classificado como crônico, apesar de não ser os sintomas identificados assim rapidamente, mas eles podem, com o passar do tempo, também trazer malefícios à saúde. O principal composto que deu maior estimativa de consumo foi o brometo de metila, por exemplo. Então, exposições crônicas desse tipo de produto pode causar danos em diferentes órgãos e tecidos, e principalmente nos órgãos que precisam de mais oxigênio, porque ele é um produto volátil, utilizado na forma de um gás. Então a forma pela qual ele é absorvido é pela respiração. E isso a gente falando do extremamente tóxico, né, Jaqueline? Mas você ainda falou que tem outros, né, pertencentes à classe, classificados aí como muito tóxicos ou medianamente tóxicos, que não deixa de ser, de trazer um risco para a saúde, né? Sim, tem esse alerta da gente estar exposto. O trabalho, ele focou em fazer essa estimativa no consumo, e a ideia é que ele sirva de base para estudos específicos e até regionais, para a gente conseguir identificar de forma mais clara esses efeitos na saúde da população. A população está exposta aos agrotóxicos não apenas pelo consumo de alimentos que foram tratados com esse tipo de composto, mas morar em locais ou cidades próximas a grandes produções agrícolas, também esses resíduos de agrotóxicos podem ser trazidos pelas circulações e correntes de vento e pelas águas, tanto de rios e fontes de águas, como também pela chuva. Então, mesmo morando numa área urbana, pode ter a exposição a resíduos, tanto pelo meio ambiente como pelo consumo. Entendi. Agora, falando dos alimentos, vocês chegaram a
mapear, não sei quais alimentos que tem mais quantidade de agrotóxico ou não. Eu sei que essas informações às vezes até mudam, né, com o passar do tempo, e tem alguns alimentos que ficaram meio como vilões, né? Tipo morango, tomate, todo mundo tem muito medo. Mas o que ninguém sabe é que tem outros alimentos aí com bastante carga de agrotóxicos e muita gente passa por essa informação sem saber, né? Na verdade, nem imagina, né, Jaqueline? Sim, o que acontece, assim, nosso estudo não chegou a refinar tanto a ponto de saber os alimentos que mais contribuíram para essa estimativa de consumo. Uhum. Mas, quando a Anvisa divulga os relatórios do programa de análise de resíduos dela, que traz esses alimentos que a maioria da população já conhece, né, como os que têm maior carga, mas que a não conformidade mais recorrente e que o nosso trabalho não conseguiu estimar, mas que é uma realidade aqui no nosso país, é a utilização de agrotóxicos não autorizados para aquela cultura. Uhum. Então, isso acaba sempre elevando e trazendo esses resultados positivos para certos alimentos. Também, como é o caso do pimentão, que é um alimento que também já foi muito divulgado com uma grande carga de agrotóxicos, é que tem poucos agrotóxicos que são registrados para essa cultura especificamente, porque é uma cultura que não é assim de grande valor econômico. Então, acaba sendo utilizado produtos de outros tipos de cultura no pimentão, e quando faz essa análise acaba encontrando então essa não conformidade de ter carga de produto não autorizado, por exemplo. Entendi. Jaqueline, como que você cruzou dados para chegar a essas informações? Como que foi, na prática, feita essa pesquisa, esse estudo? Sim. Nós pegamos o bloco de consumo da pesquisa de orçamento familiar disponível pelo IBGE, que conduz essa pesquisa. Então, pelo bloco de consumo individual, a gente pegou os alimentos que foram ali registrados como consumidos pela população, e ali a gente tem uma amplitude de fazer estimativas regionais e uma extrapolação nacional, uma caracterização bem grande mesmo do que a população consome. Então, a gente trabalhou com os alimentos in natura, que são os vegetais, as frutas, verduras e legumes, mas também a gente incluiu na pesquisa alimentos processados, desde farinhas, óleos, até biscoitos e preparações com pães, bolos. Então, todos os ingredientes que poderiam ter agrotóxicos, nós incluímos na pesquisa e fomos trabalhando isso de maneira proporcional, para fazer o cálculo da carga dentro desse limite do parâmetro da Anvisa. Entendi. Então, a gente trabalhou com 743 itens alimentares desse banco que a gente pegou do IBGE, da pesquisa do IBGE. Daí elencamos os agrotóxicos que haveriam nesses alimentos, que deu 283 agrotóxicos, e o número de pessoas que respondeu à pesquisa foi de 33.613 pessoas. Então, com isso, a gente aplicou um cálculo chamado Índice Diário, Ingestão Diária Máxima Teórica. E daí, com essa ingestão teórica que a gente trabalhou e fez essa estimativa de risco, uma caracterização de risco, comparando com o índice, né, a dose diária aceitável, que são índices já determinados pelas agências de saúde, né, no nosso caso a Anvisa, mas também outras agências internacionais. Entendi. Aí, cruzando esses dados é que vocês chegaram, né, a essa informação que você falou no comecinho da entrevista, que, por exemplo, o brometo de metila é uma das substâncias que extrapolou, né, o valor máximo permitido diário. Isso, pela ele foi Anvisa, o número né? um. Assim, Ele foi o número todos os tipos de extrapolação mesmo
regionais ou nacional, ele sempre esteve em primeiro lugar, ele foi um destaque. Ele é um fungicida, inseticida? Fungicida e inseticida? Ele é inseticida, formicida e fungicida. Ele tem 3 funções. Entendi. Mas, além dele, outros também foram identificados, Sim. outras substâncias, né? Como você falou, 68 excederam esse valor diário. 68 né? substâncias ao total. Fica o alerta para a população, né? A gente tem que prestar muita atenção no que a gente come, né, Jaqueline? Achei muito legal você colocar também essa questão dos riscos, né, de quem mora em locais próximos a grandes, né, produtores agrícolas, a questão da contaminação da água, a chuva, enfim, a gente já teve casos, né, na Amazônia, inclusive até do leite materno está contaminado. Infelizmente a gente sabe desses casos aí, mas é muito importante que a população esteja alerta, porque realmente essas substâncias trazem risco para a nossa saúde, né? Não é à toa que muitas são proibidas, né, Jaqueline? Essa número 1 que você falou aí, o brometo de metila, ela é permitida, né? Ela só tem um índice permitido aí diariamente, digamos assim, de consumo, né? Isso, na verdade, essa substância também a gente trouxe um destaque para ela, porque ela traz danos para a camada de ozônio. Então, o Brasil é um dos países que assinou o Protocolo de Montreal na década de 90. E daí todos esses países se comprometeram a reduzir as substâncias que destroem a camada de ozônio. E então, no país está em descontinuação o uso. Desde 2002 tem um programa que foi reduzindo as permissões de utilização desse produto, mas o abandono definitivo ainda não ocorreu. Então, ainda está em uso, mas a tendência vai ser ele ser eliminado. Entendi. Tem essa questão, né, dos riscos à saúde e os riscos ao meio ambiente também. Jaqueline, muito obrigada, viu, pela sua participação no Tarde Nacional. Parabéns pela pesquisa. Sucesso para você, tá bom? Obrigada, eu que agradeço. Um abraço grande, até a próxima. Até, Tchau, tchau. Conversei então com a Jaqueline Mari Gerage, ela que é mestre em Ciência e Tecnologia de Alimentos pela USP.